Ora, então, estamos aqui na nossa Conversas com Café com a Tatiana. Muito obrigada, Tatiana, por estares aqui connosco. Eu já tinha tido a oportunidade de fazer um live no Instagram com a Tatiana, já há algum tempo atrás, e é muito bom que tu voltes aqui a aceitar este desafio e convite para estar aqui connosco, desta forma aqui um Eu bocadinho que diferente, agradeço. sim, aqui para partilhar um bocadinho daquilo que é o teu excelente trabalho que tu fazes no Brasil. E achei que com estas excelentes psicólogas que nós temos aqui connosco, algumas não vão conseguir entrar hoje, estão a trabalhar, mas vão depois ver a gravação, e é sempre bom conhecer colegas que estão a fazer trabalhos tão enriquecedores e que estão por esse mundo fora, e no teu caso faz aqui um trabalho de criatividade, que eu digo sempre que é fenomenal, que tem imenso, que utilizo muito, e portanto a ideia hoje é conhecer um bocadinho mais sobre ti, sobre a tua formação, sobre esta criatividade toda, como é que tu consegues dar aqui conta de tantos materiais, né, fabulosos. E pronto, e se os colegas também depois quiserem interromper, sabem que isto é uma forma também informal e podem colocar aqui as suas questões. Portanto, Tatiana, eu vou-te lançar aqui a primeira pergunta, que é no fundo tu falares um bocadinho sobre a tua própria formação. Portanto, tu és psicóloga, e explica-nos lá aqui um bocadinho Isso. sobre isso. André, primeiro, muito obrigada pelo convite novamente, né? Muito feliz de estar aqui com você. Gosto muito do seu trabalho também, então é muito recíproco. Obrigada. E, assim, da primeira pergunta, eu sou psicóloga, depois eu fiz especialização em avaliação psicológica, fiz formação também em TCC infanto-juvenil. Atualmente estou terminando a minha pós em autismo, que é uma área que eu também trabalho, gosto bastante. E fiz também neuropsicopedagogia de formação. Ouça. E Como é que uma comecei o pessoa, mestrado atualmente. como é que uma pessoa tão nova já tem isto tudo? Que isto até nos assusta. Ó, Tatiana, às vezes eu penso, faço muita coisa e depois conheço aqui estas pessoas fabulosas, não é? Tão novas e já com esta energia toda. Portanto, tu és mesmo apaixonada por aquilo que fazes e que estudas. Sou muito apaixonada, assim, gosto muito da área infantil, adolescente. Quando eu me formei, né, no primeiro ano que eu me formei, eu ainda atendi adultos, mas eu vi que não era a minha praia mesmo, que eu gostava de criança, que eu gosto de adolescente, gosto muito de fazer os recursos junto com a Larissa, às vezes a gente faz alguns juntas, às Uhum. vezes a gente tem também alguns cursos, né, que a gente não consegue fazer juntas, justamente até pelos horários e tudo mais. Mas eu gosto bastante dessa área também. Vocês moram na mesma cidade? Tu e a Larissa? Não, a Não. gente não é da mesma cidade. E conseguem articular tão bem. As colegas que não conhecem, vocês têm cursos construídos que são extraordinários. Eu já fiz, acho que todos, se não todos, acho que fiz todos, pronto. Mas que são cursos muito que estão construídos de uma forma, não só a parte teórica, que eu acho fabuloso como é que vocês conseguem ter aquilo tudo tão bem construído, e depois colocar ali a criatividade toda. Né, nos recursos que constroem, todos com uma base teórica ali. Aliás, eu cheguei a dar alguns exemplos naquela live que nós fizemos, aqueles recursos que mais me chamavam aqui a atenção, porque vocês conseguem fazer isto de uma forma fantástica e as duas combinam tão bem. Né? E não estando na mesma cidade, isso tem que haver muita A empatia. gente estudou juntas, sabe? Quando a gente fez psicologia juntas. Uhum, E aí depois ela mora em uma outra cidade, mas a gente sempre tá junto, se encontra, a gente consegue ter esse acesso porque é perto da nossa cidade. Mas uhum. a gente precisa também, né, se organizar e tudo mais para sair esses cursos, porque são cursos que demoram, até para a gente pensar em construir, em fazer, né? Uhum, São algo que demanda um tempo, demanda um uhum. estudo muito grande também, porque por trás de cada recurso a gente precisa entender por que a gente está fazendo aquele recurso, o que a gente vai querer trabalhar com aquele recurso, né? Uhum. E antes de falar aqui ainda mais sobre os recursos, queria te perguntar onde é que tu trabalhas agora, neste momento? Atualmente, Uhum, uhum. atualmente eu trabalho em Piranguinho, Minas Gerais. Mas pronto, ficamos assim, faz conta que sabemos exatamente onde é, mas é numa clínica, numa É escola, numa na clínica. Ah, clínica. sim, é numa clínica. Uhum, Hoje eu tenho uma clínica na minha cidade, onde eu moro, e aí dentro dessa clínica a gente tem vários profissionais que trabalham com a uhum. gente. Tem psicólogo, tem fono.
foi difícil começares aqui neste trabalho também de clínica, porque não é fácil a gestão de... A clínica, assim, o início da clínica, ela é muito, como que eu posso falar? A gente não tem uma visão de como vai ser, né? A gente tem que Empreendedorismo também. encarar Se jogar. porque se a gente ficar com muito receio, acaba que a gente não vai para frente. Porque no início da clínica, demanda um tempo, demanda a gente fazer vínculos até com escolas, com outros lugares, para mostrar o nosso trabalho. Diferente da gente trabalhar em um lugar, por exemplo, um posto de saúde ou em um hospital, porque ali as pessoas vão nos conhecendo. A clínica, elas vão nos conhecendo depois que a gente vai fazendo o nosso nome. É o passa-palavra, não é? É. Olha, Então, e esse trabalho em equipa funciona bem com os outros profissionais? funciona. E é um trabalho que eu digo que é essencial, porque a gente necessita desse trabalho com uma equipe multidisciplinar para conseguir um avanço, às vezes até com o nosso paciente, né? A gente tem uma médica também, que é psiquiatra infantil, então, assim, isso nos ajuda até a falar sobre casos, a discutir casos, ver como que a gente pode levar isso para uma intervenção. Olha, agora aqui outra pergunta. Dos workshops e das formações que vocês têm construído e tu tens, qual é aquele que para ti foi mais motivante, um desafio assim bem grande? O que eu sou apaixonada é no curso de ansiedade. Ai, também adoro, também adoro. Sim, sim. Eu sou apaixonada. Quando as pessoas me falam assim, Tati, eu preciso comprar me indica um que depois eu vou comprando os outros. Eu sempre falo de ansiedade, É que é a minha verdade. paixão. Sou muito apaixonada por ele. Gosto dos outros cursos, fizemos com todo amor, carinho também, mas o de ansiedade eu gosto bastante. Se eu, de repente, aqui sem pensar e sem ir ver aqueles que me vêm logo à cabeça, é o da ansiedade, o workshop do Scooby-Doo, que já aqui falei muito com os colegas, que eu gostei imenso, e o da hiperatividade, também gostei muito que vocês fizeram. E da depressão, pronto, depois acabo e não calo, né? Vou atrás de todos. E os grupos de recursos que vocês tinham, que entretanto nunca mais fizeram, mas tinham grupos de recursos muito giros, não era? Vocês iam fazendo. Eu acredito que a Larissa vai lançar um agora, Ok. final de novembro. Que bom. Olha, e como é que fazem este processo criativo? Como é que Processo conseguem... criativo. Sim, como é que isto decorre? Para nos inspirares também, né? Nós também gostamos de fazer. Primeira coisa é estudar muito, né? Eu pego um tema ali, quero montar algum recurso, eu pego vários livros que falam sobre o tema em que eu vou propor para montar, e depois eu começo a pesquisar várias imagens, várias questões até de aniversário, sabe? Para montar caixinhas, para montar algum recurso que chame a atenção também do paciente. E ali eu vou modificando para chegar no que eu quero atingir ali, do meu objetivo do recurso. Tatiana, tu também és daquelas, de certeza, como eu cá, a semana passada, dei por mim a fazer isto instintivamente, que é, eu tenho uma dificuldade em ir a centros comerciais, mas uma dificuldade muito grande. Eu conto pelos dedos, se calhar as vezes que fui, e o Covid ajudou-me imenso a não ir lá. E eu a semana passada dei por mim a entrar numa grande superfície, porque eu fui levantar uma encomenda perto, de repente olhei e vi assim fileiras de brinquedos e dei por mim a entrar, mas não era para comprar nenhum para os meus filhos, não. Eu estava a ver ideias, portanto, eu acredito que tu também faças isso, não? Diz-me que eu não estou só. Faço. Principalmente quando eu vou em uma loja assim de brinquedos, eu já começo a imaginar ali outros tipos de intervenções que podem ser feitas com aquele brinquedo, porque o brinquedo em si, o recurso em si, ele não é o primordial, né? O recurso ele vem para nos auxiliar, para nos ajudar. E o jogo, o brinquedo, ele é a mesma coisa. E quando eu entro nessas lojas, eu fico, nossa, perdida. E os miúdos, como é que tu sentes quando utilizas estes recursos? O impacto Quando eu utilizo. Sim, porque ainda agora estava a dizer que o recurso em si não é suficiente, não é? Mas ela é um grande apoio.
E, portanto, tu sentes que é fundamental a tua intervenção. Sim, o recurso eu vejo ele como uma forma de interação com a criança. Até porque se a gente pega uma casinha, um brinquedo, a gente vai conseguir algumas intervenções, mas com o recurso, sendo um recurso lúdico, sendo um recurso que é para a criança, que vai motivar a criança, eu percebo que eles têm mais interesse em falar sobre o assunto. Por exemplo, assunto de emoções. Se eu falo para a criança, vamos falar sobre a alegria. Pode ser que ela me fale algumas coisas, mas se eu utilizo do recurso, eu observo que eles têm mais interesse em querer falar sobre o tema proposto. Uhum. E como é que foi o período de pandemia? Porque eu sei que vocês também fizeram muitos recursos em suporte informático. Tu aí conseguiste também ultrapassar estas barreiras que todos nós fomos apanhados de surpresa, não estávamos preparados para isso. Como é que foi para ti esse processo? Então, quando começou, né, quando teve a pandemia, assim, a gente teve que se redescobrir, porque a gente precisou até criar recursos que fossem de Uhum, forma remota para trabalhar com a criança. Quando eu inseri recursos remotos, que é por aplicativos, uhum, eu percebi que a criança tinha mais interesse em ficar na sessão online, porque já é difícil a gente conseguir a atenção da criança uhum, durante um período de tempo. uhum, Pela tela foi muito mais difícil. uhum, Então, eu tive que realmente trazer recursos lúdicos. Às vezes, eu encaminhava o material para casa, ok, onde dentro da sessão a criança ia montando junto comigo. uhum, Então, tinha uma pastinha que a cada mês os pais vinham buscar e uhum, aí levava para a gente fazer as sessões que iriam acontecer nas próximas semanas. E também deu muito certo, porque eu já deixava tudo certinho o material de cada sessão preparado. E durante a sessão a gente ia fazendo as montagens e ia conversando. Isso eu consegui com que eles ficassem mais tempo ali até na tela. E nesta fase tu ainda fazes atendimentos online? Não, atualmente não estou fazendo. Olha, e eu sei que tu também tens grandes recursos para os pais. Como é que prepara esses recursos para os pais? Então, para os pais, é também uma demanda que eu vejo que a gente precisa falar mais, né? E até conversar mais com os pais. Porque quando a gente fala de criança, a criança ela não vem sozinha. A criança ela vem com ambientes, ela vem com familiares que passam por várias situações. E às vezes a criança ela tá sentindo ou ela tá passando por uma determinada emoção devido a questões dos pais também. Uhum. Então foi ali que me surgiu um alerta de vamos fazer alguma coisa para os pais também. E eu observo que tem mais resultados. Por exemplo, a gente tem um livrinho que o álbum da família. O álbum da família é construído dos pais Uhum. com a criança. E eu observei que ali eu consegui trabalhar com os pais essas questões, porque às vezes eles vinham com a queixa pra gente de Uhum. nossa, você acredita que eu nunca tinha montado um álbum com meu filho? Nossa, você sabia que eu não tinha reparado nesse meu comportamento? Então, eu começo a fazer intervenções para orientação dos pais através desses recursos. Que bom. Esse, por acaso, o álbum da família, eu já utilizei até na escola, que é um local onde para nós é mais difícil este contacto permanente com os pais, e resultou muito bom, muito bem. Foi uma forma de conseguir envolver também os pais, sem eles estarem a ir à escola, mas perceberam que havia aqui tarefas que a criança tinha que ir fazendo, a família foi-se envolvendo e foi muito bom, foi um resultado muito bom. Olha, que projetos tu tens aqui para os próximos tempos? Bom, Queremos saber. para o próximo ano, estou para lançar mais um curso. E assim, é um curso justamente da mesma forma, né, que a gente fez o de Uhum. ansiedade, que a gente fez o de transtorno de déficit de atenção, o de depressão.
com o tema de TOD, que é um tema bastante discutido, mas com poucas, eu vejo que é com poucos recursos, muitos né? poucos. Então, para o próximo ano é um dos que está na primeira lista ali, já em montagem, para trabalhar esse tema, que é muito importante. Temos também agora saindo, né, uma nova apostila que eu trouxe, mas com conteúdos para adolescentes. Muito bom. Eu acho que você chegou a ver, né? Não lembro agora. Não sei qual é. Fala um bocadinho mais sobre ele. A apostila de adolescentes, ela foi construída junto com uma outra psicóloga que atende pela TCC, só que de adultos. Sim. É o último que fizeste. Isso. E aí a gente tá para lançar a segunda edição, que é com outros recursos para adolescente. No meu caso, né, eu venho mais com a visão do adolescente e ela ali vem com a visão do adulto, porque é algo também que eu percebo que a gente não tem muito, né, muito recurso para trabalhar com adultos. E o TOD definitivamente é algo que quase não se encontra, não é? Mesmo aqui, nós, eu tenho muita dificuldade em encontrar recursos. E com adolescentes também. Sim, e com adolescentes também. Porque o adolescente, às vezes, igual a esses recursos que a gente monta, mais com coloridos, mais com imagens, mais de montagem, né? Às vezes o adolescente ele já não gosta mais disso. Então eu observo que a folha, a resposta ali, tem algo mais pronto, eles têm essa facilidade melhor em se adequar ao que a gente precisa. E um workshop, porque eu adorei aquele workshop. Workshop. Por enquanto, a gente está em mente mais um de filmes, mas não tem nada ainda para lançarmos, não tem uma data ainda, mas a gente está com um pensamento para ser um de filmes. Bom, eu ainda hoje estive a mergulhar aqui num filme para este grupo maravilhoso, para a próxima sessão que nós vamos ter. E também adoro filmes. E hoje andei a ver e andei a cortar, a pensar na Maria Rita, então andei a cortar já as cenas todas, que é para ela dizer que não tinha as cenas cortadinhas, e realmente são extraordinários. E depois aproveito e ponho os meus filhos, querem ver televisão, então vou ver este filme, que é para eu aproveitar e perceber o que é que posso tirar dali. E é muito bom quando podemos envolver os pais até neste trabalho, não é? Porque eles vão vendo também, é um momento que têm em família e podem depois discutir. E daqui surge tanta coisa, é como aos livros. Sim. Olha, e da tua formação, eu sei que estás a concluir o mestrado, não é? Ou pós-mestrado. O que é que tu pensas, ambicionas? Eu sei que nós estamos sempre a querer mais formação e às vezes isto acaba por ser até um pouco aditivo, pelo menos para mim é um bocadinho. O que é que quais são os teus objetivos para o próximo ano? Nesta formação já nos partilhaste, a tua formação académica. Então, eu comecei a dar aula, né, em uma faculdade. Ai, que bom! Aqui perto. Então, eu pretendo, até o final do ano que vem, estar finalizando esse mestrado. E junto com outro colega, até da faculdade, a gente está dando cursos aqui no Brasil, dos finais de semana, com o tema de autismo, que é um tema que eu também estudo bastante, eu gosto bastante. Então, acho que é mais ou menos nessa linha que a gente tá para o ano que vem. Tens que preparar umas formações online, que eu também vou querer do autismo, eu trabalho muito com autismo e também estou sempre à procura nessa área. Sim, porque pode deixar. Foi algo que eu senti E muita também, dificuldade. né, a gente está para lançar, junto com uma médica, um curso de TDAH novamente, só que vai ser com uma visão um pouquinho diferente, porque vai ter a visão médica, a visão da parte neurológica, o que é o transtorno, né? E eu vou entrar com a parte de recursos. Ah, que bom. Se já for recursos como os últimos, portanto, vão ser excepcionais. Olha, Tatiana, agora eu vou perguntar aqui ao grupo se querem curiosidades que tenham, perguntas, Claro, queiram fazer também. Tem alguma? Força, Maria Rita. Olá, boa tarde. Boa tarde à Tatiana, que eu gosto da Andreia.
Estão a ouvir-me? Sim, de repente deixámos de ouvir, mas já apareceste. Desculpem, sim. Então, eu estava a dizer que eu conheci a Tatiana através da Andreia e tenho seguido assim muito o trabalho de Tatiana, gosto muito de a acompanhar e gostava de fazer aqui duas perguntas. Assim, se há algum recurso mais específico que a Tatiana possa recomendar, assim, alguma coisa mais para trabalhar as emoções. E depois aqui também poder fazer também, eu trabalho mais com adultos e com adolescentes, pouquinhos adolescentes, acompanho pouquinhos adolescentes neste momento, mas uma coisa que eu às vezes, e em supervisão isto também já surgiu, é que não se fala muito no autismo na idade adulta, não é? Ou seja, e às vezes é um diagnóstico que muitas vezes não está feito, não é? Ou seja, nós vamos perceber que muito provavelmente há ali coisas que deviam estar a ser acompanhadas de outra forma e que efetivamente não estão. Eu queria, pronto, só saber a opinião da Tatiana em relação a isso, que agora está a ter formação mais específica nesta parte do autismo, esta transição, e para a Andreia também, claro, porque sei que também trabalhas com essa parte. Aqui a transição, não é, da adolescência para a vida adulta, depois é como se, ok, chega à vida adulta e de alguma forma tem que seguir com o seu caminho, não é? E não há muito, eu acredito que não há muitos recursos específicos ou muita intervenção específica, acho eu. Pelo menos esta é a ideia que tenho. Portanto, foram duas perguntas, mas... Sim. Vou começar a falar, André, e depois você me fala. Tá bem. Ou então, Tatiana, se quiseres, eu se calhar respondo primeiro, porque mostra aqui um bocado a realidade de Portugal. E depois tu respondes, pode ser. É porque nós, em Portugal, estamos mesmo muito distantes no que diz respeito ao autismo do Brasil. E aquilo que eu sinto mais difícil, isso acho eu, né? Se alguém achar que não, digam por favor, mas eu acho que sim, é a ideia que eu tenho. E o que eu sinto, e neste caso particular que a Rita está a falar, porque eu trabalho com meninos com autismo desde a idade pré-escolar, ou seja, quando entram no ensino, né? Desde os 3 anos, até eles saírem. Esta fase, depois vão para a fase adulta e depois. É esta questão que a Rita está a falar é depois. E para mim isto é muito complicado, porque nós percebemos um trabalho que estamos a fazer e vai-se quebrar. E vai-se quebrar muito porque nós também não temos muita rede de apoio, principalmente no Algarve, é aquilo que eu sinto. Talvez em Lisboa, com a Federação lá presente, tenha outro impacto este trabalho que é feito lá. Nós cá em baixo temos esta grande dificuldade, não há apoio, e não há apoio sobretudo a famílias, porque muitas vezes a intervenção passa também aqui no trabalho com as famílias, e estes últimos anos também têm sido frustrantes porque eu tenho visto meninos que já estão a ficar adultos, né, que já estão a sair, portanto já deixei de os acompanhar, o ano passado deixei de acompanhar talvez uns 3 ou 4, e que eu percebi claramente que a maioria, a grande dificuldade, a grande barreira ainda era, ao fim destes anos todos, a família, porque não conseguia aqui aceitar a autonomia, né, que eles são capazes de ter, e é muito, para nós é frustrante perceber que eles podiam ter um futuro tão diferente e com maior autonomia, com outro tipo de atividades, e isto está aqui a ser uma quebra, e para mim isto está a ser muito mais, fase mais difícil, porque há outros que nós apanhamos aqui no percurso, que famílias têm estas fases, nós vamos conseguindo chegar pouco, mas ainda vamos ali trabalhando um bocadinho as famílias, são anos até aceitar este diagnóstico, são anos a não aceitá-lo, e depois nós não conseguimos aqui ter, nem que haja um trabalho, e isto, vou explicar o quê? Que nem há uma articulação entre os técnicos que estão a acompanhar estes transtornos, né, como é o meu caso, com o depois. Né? Eles saem das escolas, e eu, sobretudo com o autismo, trabalho nas escolas, e quando eles saem, eu não consigo sequer, são muito poucas as instituições com as quais nós, nos 2 anos, porque 2 anos antes de eles terminarem a escolaridade, nós temos que fazer este processo de transição, supostamente como está na lei. E são muito poucas as instituições com as quais nós conseguimos abertura e começar aqui a trabalhar esta transição. Muitas vezes a quebra é pela família, não é? Mas de facto isso é frustrante. Depois, sobre a primeira parte que não me esquecer das emoções,
A Tatiana é que vai responder, mas eu tenho que ir partilhar um que eu adoro e que falo sempre, porque é aquele da escala que vocês fizeram a adaptação para CDI, acho que é CDI, Sim. que eu adorei, porque aplicar um teste, uma escala psicológica que é tão difícil, que aquilo é difícil, é chato, aborrecido, e conseguir aplicá-lo de uma forma lúdica para mim foi, acendeu-se aqui as luzes todas, não é? Comecei a aplicar a escala. Foi o que tu partilhaste Sim. na última, não foi, Andreia? Sim. Acho que sim, sei que na live eu mostrei mesmo, tenho a certeza que na live que nós fizemos no Instagram está lá. E falaste sobre isso, depois eu lembro-me Sim, se calhar falei, não sei se mostrei, mas sei que devo ter falado. Sim, porque acho que sim. Tem os númerozinhos, não é? Exatamente, era o cartão, e agora não vos É consigo mostrar, porque a minha casa está num caos, né? Mas eu fiz em grande, né? Ampliei o que vocês tinham, depois tem 1, 2, 3 e eles vão colocando. E portanto, esse e o outro dos espaços, aquele da roda à base, mas eles vão associando as emoções ao local, portanto, se é na escola, se é em casa. Estás a ver qual é, Tatiana? Estás a ver qual é, Tatiana? Que agora a Tatiana parou. Vou lá ver se ela volta. Mas estão a ver qual é, portanto, tem a emoção e vão associar ao espaço. Esse aí, para mim, são dos que. Ai, Tatiana, não estamos a ouvir. Que é das emoções, que é Sim. Tem o Espera aí, que é o do reloginho, né? Que a gente vai ali, a criança vai das emoções. Travou? Travou, agora já está a voltar. Vamos ver. Já está. Melhorou? Melhorou, agora já está. Melhorou. O reloginho das emoções, que é onde eu gosto de encaminhar para o paciente para ele ir marcando durante a semana, né? Então é um dos recursos que eu gosto para trabalhar emoções. Ele foi do último grupo até que eu fiz. Sim. Deixa eu pensar se tem mais algum das emoções. São tantos das emoções. O caderninho que vocês... A gente trabalha as emoções o tempo todo, não é? A caixinha. Essa caixinha eu já cheguei a deixar numa sala de aula. Ai, que o da casinha das emoções. São emojis, Tatiana. São emojis. E aí ele forma uma casinha, né, onde a criança ela vai colocando pra gente as emoções que ela tá sentindo através das cartinhas. Eu tô com a minha caixinha aqui, vou olhar aqui qual mais de emoções. O caderninho dos monstros. São tantos, né? Eu gosto muito, por acaso, acho que este tenho aqui, que é um que eu vou usar, este do álbum. Também gosto muito, Tatiana. Do álbum das emoções. Sim, vocês partilharam no grupo. Esse daqui, o quanto sei de mim, eu gosto também, porque ele não é específico de emoções, mas tem várias perguntas que envolvem emoções também. Esse é do curso de hiperatividade, não é, Tatiana? É, do curso de hiperatividade. O da escalinha que vocês estavam falando, ó, é esse mesmo. Que são essas. Exatamente. Mas assim, são vários, depois eu posso te mandar algumas fotos também, você pode compartilhar com eles, tá? De emoções são bastante. Teve uma caixinha, eu acho que a minha... Deixa eu ver se a minha tá aqui dentro. Ah, tá aqui. Esse daqui eu acho que eu nem cheguei a divulgar no Instagram. Mas são as carinhas do joguinho da memória, em que eu montei, em que eu dei para as crianças de Dia das Crianças, para jogar com os pais. Então ele veio numa caixinha e aí a gente montou as carinhas, sabe? Dos ursinhos para trabalhar emoções. Olha... Pode falar, André. Não, e tu também tens aquelas maravilhosas primeiras sessões, também são uma ajuda enorme. E eu ia perguntar aqui sobre o autismo. Isso. Ia falar isso agora também. Por que eu e a outra psicóloga que atende adultos, a gente teve até essa ideia de montar essa apostila? A gente não vê se falar em autismo de adultos. É muito pouco falado, é muito pouco comentado. E a criança, a gente fala muito mais, o adolescente a gente fala muito mais. Quando
parece que chega na vida adulta, é como se não houvesse mais autismo, é como se não houvesse mais o diagnóstico. Hoje vem surgindo mais diagnóstico e mais procura para ser trabalhado o autismo de adultos. E assim como da criança e do adolescente, a gente vai precisar fazer algumas adaptações até na nossa forma de trabalhar. Porque o adulto, ele tem alguns prejuízos que estão ligados a questões do autismo, assim como a criança e assim como o adolescente. Às vezes eles precisam de coisas mais concretas. É a mesma coisa de eu pegar uma escala e colocar ela uma escala com perguntinhas, com cartinhas, do que eu apenas falar sobre. Ah, você sente isso? Marquei. Ah, você sente que às vezes fica ansioso? Marquei. Mas às vezes eles não entendem o que é uma ansiedade, às vezes não está compreendendo até a questão de se ficar mais retraído, não conseguir ter um grupo de pessoas por perto para conversar, socialização. E ali eles buscam ajuda justamente na terapia para essa parte de socialização. E até dentro de um serviço, né? Que é onde eles precisam ter mais essa socialização. O autismo de adulto é como se não houvesse. Então, eu tenho autismo até adolescente, depois não tenho mais. Então, assim, as adaptações, os materiais, a forma de intervenção tem vindo um pouco mais agora. Tanto que, eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma escala que avalia autismo de adultos, que é a SRS, que é uma escala que eu sou apaixonada. Ela avalia desde crianças até adultos mesmo, que é um dos pontos chaves, que a gente não tem material para avaliação de adultos em relação ao autismo. E essa escala ela veio para fazer essa avaliação. Observo também que às vezes as pessoas têm um pouco de receio de atender adultos que falam tenho autismo. Se chega e já fala, é porque eu tenho autismo, eu preciso de psicólogo. Não, a gente não está encontrando psicólogos que queiram atender. Porque realmente é um pouco mais complicado, mas não é uma coisa impossível. Mas a gente vai ter que se adaptar. Da mesma forma que a gente tem adaptações para crianças, a gente tem como fazer adaptações para o adulto. E tem uma psicóloga que trabalha comigo na clínica e ela atende autistas adultos. Ela sempre fala que precisa levar muitas coisas físicas. Ela vai fazer uma escala, ela sempre faz adaptações dessas escalas. E ali eles conseguem responder muito melhor do que eu apenas pedir para conversar ou para falar. Faz todo sentido, faz todo sentido. Pois é isso que até mesmo eu acho que aqui no nosso país também há esta questão, que é, até mesmo pela idade, se chegam pessoas mais velhas, é muito comum o autismo ter sido diagnosticado, não é? Não estar devidamente, porque as pessoas são mais velhas, porque tinham um nível de funcionalidade que lhes permitia funcionar, não é? E portanto há coisas, por exemplo, eu estou a pensar num caso específico, tenho um jovem adulto em que claramente o pai também tem, o jovem é diagnosticado com Asperger, com síndrome de Asperger, o pai claramente também tem, mas é uma pessoa que, ok, é um programador informático, faz rios de dinheiro, mas depois a relação que ele tem com o filho é completamente tóxica, negativa, nociva, e portanto é quase como dá vontade de dizer, senhor, tenho que procurar ajuda. Mas eu Você também precisa, né, de falar. Não, claramente. E é mesmo uma questão em que interfere, não é? Esta incapacidade do pai se ligar, mas claro, consegue dar a este jovem uma vida com todos os recursos e mais algum, todas as condições, ele faz aquilo que ele quiser, mas efetivamente falta ali muita coisa importante, não é? Tem felizmente depois a mãe que contrabalança, não é? E que acaba por ter aqui uma referência muito importante, mas
Isto também me leva a pensar, não é? Que efetivamente não há resposta para estas pessoas. Não há. Não há, pronto, é um longo, eu acho que é um longo trabalho a fazer e uma área que devia estar muito mais trabalhada. Diz, Sofia. Ok. Eu vou partilhar agora no chat este site. Ele é da Universidade de Cambridge, mas tem lá várias escalas que estão a ser trabalhadas. Eu não sei se vocês conhecem. Não. Pronto, este tem lá um site onde tem uns testes e existem também alguns testes de checklist para adultos com autismo. Pois não sei se a Maria Rita quer dar uma vista de olhos, mas acho que alguns testes interessantes. Ou seja, às vezes aquilo não é propriamente, não está adaptado à população portuguesa nem algo do género. Mas ajuda-nos, não é? Mas também ajuda a ter referências. E nós podemos pegar, ou seja, aquilo não está em inglês, o que é ótimo, está traduzido em várias línguas. Basta nós irmos pesquisar a língua portuguesa. Que bom. Muito bom. Que legal. Quem é que me deu conhecimento deste site? Foi uma pedopsiquiatra. E eu achei interessante mesmo. E por isso agora estou a partilhar convosco, se vocês quiserem dar uma vista de olhos, acho que vai dar alguma ajuda, principalmente para adultos. Obrigada, Sofia. A Federação Portuguesa também tem lá recursos. É uma questão de feitar que eles também têm feito uns cursos e têm feito até europeus. O último, não sei se já foi lançado, eles fizeram primeiro um curso piloto, que eu participei, e a partir deles iam rever para lançar, não sei se já foi lançado, se não, aquilo foi o ano passado, no início do ano. Desculpa, Tatiana, diz, Sofia. O que eu queria dizer é que o que está traduzido para português é uma investigadora portuguesa que faz a tradução. Se valida. Ok, eu não sei se ela pertence à Universidade de Coimbra, não tenho a certeza absoluta, mas sei que está ligado a uma universidade e é mesmo uma investigadora portuguesa que faz a tradução do próprio teste, ou da própria escala, ou seja, da checklist, seja o que for. Ou às vezes são questionários, é uma questão depois de verem, aquilo tem diversos testes, diversos questionários, diversas checklists, é uma questão de procurarem. Que bom, obrigada, Sofia. Tatiana, eu gostei da tua palavra, tu ias falar? Não, então, é muito interessante ela até encaminhar, né? Depois, se você puder me mandar também. Sim, já terei aqui cópia e eu vou-te mandar. Porque a gente vê que os estudos maiores em relação ao autismo é americano, né? É. Vou aqui só abrir para não perder. Também já apontei. Sim, os Estados Unidos é que têm feito aqui grande investigação, não é? Mas agora já, por exemplo, aqui em Portugal, a Federação neste momento está a fazer aqui um excelente trabalho com parceiros europeus, portanto são vários países que estão aqui num projeto para criarem instrumentos de trabalho, vídeos de formação, que era algo que nós todos sentimos aqui muita falta. Muita falta. Portanto, eles também estão a fazer esta articulação entre os diferentes países, é muito bom, porque vão vendo todas as realidades, vão juntando aqui os estudos todos e eu penso que a Federação está a fazer aqui um trabalho também muito bom e que nós precisávamos cá, não é? Aí, no Brasil, sei que vocês têm uma coisa que eu acho fabulosa, que nós não temos, que são as chamadas AT, não é? Temos. E que cá em Portugal tem que começar a existir, não sei como. Que no fundo são as pessoas que acompanham as crianças, né, os jovens com autismo, com uma formação especializada, ou seja, há uma continuidade de trabalho do terapeuta. O terapeuta faz um trabalho, mas a gente sabe que não é suficiente, não é aquele momento que está com ele, então há uma equipa que está toda preparada e estas ATs estão neste acompanhamento de várias horas com a criança ou com o jovem, a dar escola, Andréia? Também na escola, não é, Tatiana? Vão à escola e tudo, pelo menos as formações que eu fiz foi isso. Eles vão à escola, eles vão em casa e é acompanhado pelo psicólogo, né? O psicólogo monta os treinos do que precisa ser feito. E como as horas são bastante, que a gente vê a necessidade de bastante horas para ter uma evolução melhor, né? Eles dão continuidade ao nosso trabalho. Então é muito interessante, vai para a escola, vai para casa. É extraordinário. Cá nós não temos isso. E o que acontece muitas vezes é quando na escola nós tentamos que uma assistente operacional assume esse papel, não é? Já o tentei várias vezes, damos formação na escola neste sentido,
depois essa pessoa é colocada no outro serviço, ou seja, não há. Fica um ano, depois deixa de estar, e nós andamos sempre todos os anos aqui a tentar, e não conseguimos, não é? Pois não conseguimos estar a fazer este treino constante, e o trabalho perde-se, e estamos sempre a voltar para trás, e é muito, muito difícil. E esta AT, né, que é uma figura extraordinária neste papel de intervenção, que é uma profissão, né? Ela tem uma formação para o ser, recebe o seu vencimento para fazer este trabalho, entra na escola, entra em todo lado, nós ainda não estamos a ter. Eu sei que em Setúbal, que é assim numa zona aqui centro mais ou menos, de Portugal, centro-sul, mas aqui do Algarve parece que é centro. Eles têm lá umas pessoas que vão acompanhar mais os adultos, se não me engano, que é quase como um acompanhante terapêutico, mas é a título privado, são aqui grupos reduzidos de estudo que estão a fazer este trabalho. Agora, ir para dentro da escola, eu acho que ainda não estão a fazer isso. Pronto, e vocês tanto aí, né, até da própria aplicação do app e das formações todas que têm, cá ainda estamos assim muito, muito aquém. Vamos tentando. Mas vai dar certo. Vai, e com a formação que tu vais preparar e nós depois vamos todas frequentar, vai ser maravilhoso. Exatamente. Vamos fazer. A gente está dando bastante do curso aqui, sabe? Aqui na região, o pessoal está muito adepto a isso. E justamente por estar se ouvindo falar mais. Antes, autismo era a gente quase não falava, né? Mas agora é um boom no Brasil, não é? Pelo menos eu vejo os grupos que vocês têm, as formações, tudo. Quer dizer, comparando com Portugal ainda fica muito pé atrás. Porque é que agora estão a aparecer tantos? Eu assisto. Não, nós é que cada vez estamos a ver mais, estamos mais atentos e consegue-se, no fundo, fazer este diagnóstico mais cedo. Coisa que há uns anos atrás isto não acontecia. Por isso é que temos aqueles adultos, como a Rita falava, os adultos estranhos, não é? Que são aqueles adultos que passaram e que não houve o diagnóstico feito. Portanto, a diferença, eles não estão a multiplicar-se. Provavelmente, se calhar, há aqui outras questões que ainda estão a ser estudadas, não é? Porque a própria origem ainda está aqui vários estudos a decorrer. É possível que haja aqui outras coisas também, mas fundamentalmente tem a ver com estarmos mais atentos. E é importante estarmos atentos, não é? Portanto, aguardaremos esse teu curso com muito entusiasmo. Pode deixar. E encaminharei para vocês. E as tuas partilhas também, o próximo grupo que fizeres de trabalho, as apostilas, né, como vocês chamam, no fundo são aqui estes grupos, destes recursos que são extraordinários, que nos facilitam muito também aqui a nossa prática, pois ficamos a aguardar. Tatiana, muito obrigada por estar aqui. Agora vou perguntar aos colegas se tiverem mais alguma pergunta para chatear aqui a Tatiana. É agora, está bem? Alguma curiosidade, No Instagram também vê-se muitos materiais que tem, né? E dá para nós irmos pesquisando e depois podem sempre também perguntar a qual curso pertence, né? Porque são vários que vocês têm. Eu acho que todos valem a pena, mas sou suspeita, porque realmente eu gostei muito de todos os que vocês fizeram. E pronto, quero-te agradecer muito estares aqui pelas tuas partilhas e continues, porque tem sido muito enriquecedor ver também o teu trabalho daí. E a ver se um dia nos visitas a Portugal, não é? Estamos aqui à espera. Estamos planejando. Portanto, estamos planejando. Aguardaremos. Um dia tenho que ir para o Brasil, mas é um mês para percorrer isso tudo. Isso. Vai ser muito difícil que isso aconteça, mas pronto. Mas estou sempre aqui ao telefone, ainda hoje andei aqui a perguntar quem é que vem do Brasil para me trazerem coisas, porque vocês têm materiais e recursos que cá ainda é muito difícil ter. Então andamos aqui sempre a tentar ver. E um dia tenho que ir aí só com uma mala de viagem vazia para vir cheia. Para poder levar, né? Vou trazer tudo. Tatiana, muito obrigada. É sempre um gosto ouvir-te e estar contigo. Parabéns pelo teu excelente trabalho. Que continues assim, porque aprendemos imenso contigo e, portanto, é muito bom ver-te a fazer cada vez mais trabalhos fantásticos. E até uma próxima conversa com café. Até, muito obrigada, viu? Obrigada a todos, gente. Obrigada, tchauzinho. Então vá. Adeus, fica bem, obrigada. E bom feriado, que é feriado aí? Não, feriado foi semana passada. É feriado. É feriado, então bom feriado. E obrigada por estar aqui connosco. Então vá, tchau, tchau. Tchau, querida, tchau. Obrigada.